Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o passo a passo da montagem dessa calcinha lateral dupla. Se você não viu a parte do corte, volta aí alguns vídeos que já tem a parte do corte aqui no canal. Então, tá aqui todas as peças cortadas, uma calcinha fácil, rápida e vendável. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Aqui na overlock, né? Eu vou fazer um vídeo bem básico para iniciante, tá bom? Então, aqui estão todas as minhas peças. Eu vou pegar aqui a parte da frente da calcinha, o lado direito. Vou colocar para cima, tá bom? Lado direito do tecido. Então, eu vou pegar aqui o meu fundo. Esse é o tecido principal. E esse é o forro de algodão, tá certo? Então, eu vou pegar o forro de algodão, colocar o direito dele para cima. E vou pegar a minha frente e colocar o avesso em cima do direito, tá bom? Desse jeitinho. E depois eu vou pegar o forro, o fundo, e vou colocar direito com direito. Essa costura ela vai ficar embutida, né? Você vai passar aí a costura na sua máquina, pode ser na máquina doméstica também. E aí a máquina que eu uso aqui é a overlock. E vai ficar assim, ó, toda embutida, tá certo? E a parte da costa é a mesma coisa. A gente vai colocar ela assim na máquina, você vai enrolar a sua frente e faz essa posição, ó. Coloca o forro de algodão para frente, vai ficar as partes direita para cima, né, do tecido. Então, você vai pegar a sua costa, vai pegar direito com direito do tecido, do forro, olha, direito com direito, é a mesma coisa. E vai pegar o tecido, ó, direito do tecido com avesso do fundo. E vai fazer, né, outra costura, porque assim ela vai ficar toda embutida. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar, olha. E eu dei uma dica super legal também lá no vídeo do corte, a questão do forro, né? Eu vou passar aqui na overlock, porque fica melhor de passar ela na galoneira. Quando você for passar o viés elástico, né, não tem perigo de soltar. Então, eu gosto de passar aqui também uma costurinha, né, só para segurar, né, e tirar se por acaso ficar algum excesso, né? Aqui você tira essas pontinhas de linha, para quando for passar, pode ser na galoneira, na máquina doméstica, zigue-zague, 3 pontinhos, na máquina que você tiver. E aqui, ó, fica perfeito, não fica nenhuma preguinha na parte do fundo. Eu dei uma dica lá no vídeo do corte, né? Como é que você faz para ficar assim, ó, bem lisinha, sem nenhuma preguinha que às vezes acontece. Então, agora a gente vai passar o nosso viés elástico. A gente vai lá para a galoneira, né? Então, pronto. Aqui a gente já está na galoneira ou goleira, né? A gente chama goleira. E aqui eu vou usar esse aparelho de viés 16, né? Conhecido como 16. Vou organizar aqui a máquina, fazer aqui a regulagem. Se você não tem essa máquina, você pode passar na zigue-zague, na 3 pontinhos, né? Na máquina que você tiver aí, que dá para passar o viés elástico, né? Eu vejo pessoas passando até na reta, né? Eu não vou ensinar porque eu nunca fiz, nunca testei, mas eu vejo vários vídeos de pessoas passando na reta, né? Deixam um ponto pequenininho e dizem que dá super certo. Então, se você quiser fazer o teste, faz o teste aí e depois me diz se deu certo. Ou depois eu posso até fazer um vídeo, né? Testando essa operação na reta para ver se dá certo. Então, aqui eu estou organizando aqui o aparelho. Meu aparelho não tem tensão, tem só esses encaixadores do viés. Eu coloco em 2 voltas somente, né? Então, se você está vendo esse vídeo, comenta aí qual é o lugar que você está vendo esse vídeo, compartilha, curte. E agora eu vou passar aqui o viés elástico nas pernas. O segredo de passar o viés elástico é você não segurar a peça, você deixar somente a máquina levar, você vai só controlar.
somente, né? Não botar nenhum peso na sua mão, deixar a sua mão bem leve. E já tem um aparelho, então a máquina que se encarrega de puxar a peça. Você vai apenas controlar aqui e segurar para ela não sair do aparelho. E eu vou fazer aqui nesse vídeo, né, no final do vídeo, eu vou mostrar 2 opções de acabamento dessa calcinha. Então, fica até o final para você ver essas dicas, tá certo? Aqui eu tô finalizando. Eu passei o viés elástico, olha, na perna. Eu gosto dela lisinha, não gosto dela franzida. Gosto dela bem lisinha. Aqui é o meu padrão, é esse, tá bom? Porque se você deixar ela muito franzida, você vai perder o tamanho da sua modelagem, né? Então, no caso, esse tamanho que eu tô fazendo é um tamanho M, tá? Então, finalizei aqui. Agora, a gente vai lá para overlock novamente. Pronto, gente. Aqui na overlock, você tá vendo que eu tô com 2 peças, né? Porque eu vou fazer 2 formas de acabamento. Aqui a gente vai colocar as laterais, tá certo? Então, aqui também tem outra dica para você que não tem costume de fazer essa peça. Eu vou dar uma dica para você não errar na hora de colocar essa lateral, tá certo? Então, aqui, ó, eu peguei minha lateral, vou deixar aqui a minha calcinha reservada aqui na overlock, só eu vou fazer pix na pontinha da dobra do tecido. Um pequenininho mesmo, bem pequenininho, para não dar problema na hora da costura. Vou fazer nas 2 laterais, certo? Nas 2 laterais, nos 2 lados, frente e costa. É porque isso vai facilitar na hora da costura, né? Então, a gente sempre procura uma maneira de fazer que vai ser rápido, que vai facilitar. Então, quando você fizer esse pique, você vai pegar essa parte do pique e você vai encaixar no viés. Assim como eu tô fazendo, ó. Você vai pegar a sua peça, você vai colocar o pique na ponta do viés. Encaixou e não tem erro, tá bom? Você vai encaixar aí, você vai começar a costura por essa parte aí. Porque ela vai ficar perfeita, a máquina não vai empurrar. Aí você coloca embaixo do seu calcador e ajeita os tecidos para não ficar nenhuma parte de fora, né? Sem costurar. Então, você organiza aí todos os tecidos com calma e costura. Essa peça fica muito bonita, o acabamento assim, perfeito, olha, muito perfeita mesmo, maravilhosa. Fica muito boa mesmo, e sem contar que é rápido de fazer. Se você tirar um dia para fazer só o corte, um dia só na montagem, você faz bastante peça dessa. E os outros passos vai ser a mesma coisa, né? Encaixar o pique no viés, só organizar direitinho. E a mesma coisa, tanto na frente como na parte da costa. Eu faço ela toda embutida. Aí você organiza a sua costura, para não ficar nada de fora. Então, gente, você está gostando desse vídeo, você curte o vídeo, compartilha, né? Comenta se você está gostando. Pronto, a parte da frente, ok. Agora eu vou fazer a parte da costa. Você vai ver que é a mesma coisa. Só tem que ter cuidado para a lateral não ficar virada, né? Olha direitinho na hora de colocar na parte da costa. É o mesmo processo, gente. Eu vou deixar o vídeo completo, porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de fazer. Então, eu vou deixar ele completo. Vou só deixar ele um pouco acelerado, para não ficar muito grande. Mas é a mesma coisa, você organiza o tecido, as 3 partes, que é a parte da calcinha e das laterais, né, que são dupla. Mas não tem erro. Olha, processo, organiza, olha direitinho, se pegou todas as costuras, está tudo direitinho.
E vamos para a parte final. Então, coloca aí a parte da frente, direito com direito. Encaixa o pique no viés. E a mesma coisa, o mesmo processo. Não tem erro, qualquer pessoa consegue fazer nessa calcinha, é muito fácil. Organizar as costuras. E essa é a última parte, né? A última lateral. Aqui era para mim ter passado uma costura na lateral, na parte de cima, só que eu esqueci. Mas aí você pega essa parte de cima da lateral que tá aberta, você passa uma costura na overlock, tá certo? Porque nessa parte eu esqueci de passar, eu fui para a goleira e depois eu tive que voltar para fazer a costura, porque quando você passa a costura é melhor, tá certo? Então aqui é o mesmo processo, é a mesma coisa, né? Eu vou repetir, se caso tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Eu deixei também o vídeo das medidas da calcinha. Se você quiser fazer o molde dela, tem as medidas aí no canal. Super fácil, né? Se você gosta de fazer molde, tem todas as medidas dessa calcinha, tá bom? Então você vai lá, volta aí uns vídeos. Tem um vídeo do corte, tem um vídeo das medidas, né? E agora, se você já fez, agora você vai só fazer comigo passo a passo, né? Da montagem. E aqui é o mesmo processo. Mesmo processo que você tá vendo que a gente já fez ela, né? O tecido mesclado com a cor Jaipur, né? E aqui a gente pode aproveitar, fazer várias combinações com esse tecido. Fica bem legal. E eu vou fazer novamente todo o processo das laterais, frente, costa, do mesmo jeitinho, com calma, com paciência. Mas observando, né? Eu vou deixar as duas para você analisar direitinho aí, ó. A parte do pique, eu encaixo na parte do viés. Acho que com esse tecido aqui dá para ver melhor. Encaixo. Quando eu encaixo, eu já coloco embaixo do calcador. E quando eu coloco embaixo do calcador, aí eu consigo organizar todos os tecidos, né? Porque o calcador, ele prende. Aí, quando tiver tudo organizado, aí você passa a costura. Então, pronto, você passou a costura. Olha se pegou todas as partes do tecido, viu? E aqui a gente já tá finalizando a segunda peça. Olha direitinho para a peça não ficar virada, né? Não dá nenhum problema. Aqui eu tava fazendo do lado avesso, mas eu acho bom deixar ela do lado direito. Coloco direito com direito a lateral. Coloco o pique na pontinha do viés. Coloco embaixo do calcador. Organiza a costura. Quando eu tiver certeza que tá tudo certinho, eu costuro. E depois a gente vai conferir, né, se a costura deu certo. Essa aqui eu vou deixar uma pontinha aberta na lateral da costa. Uma pontinha, não vou fechar até em cima. Porque eu vou fazer um acabamento diferente nessa. A primeira eu fechei todas completa, a segunda eu deixei uma pontinha aberta. E agora eu vou colocar a etiqueta nas costas. Você faz um piquezinho, bota
mede as suas costas, faz um piquezinho, né? E coloca a sua etiqueta antes de passar o viés da cintura. Passar aqui colocar a etiqueta dessa daqui, ó. Você mede, ó. Você encontra o meio da costa, faz um pique para a etiqueta ficar bem centralizada, não ficar torta. E depois você passa logo essa etiqueta. Tem gente que gosta de colocar essa etiqueta junto com o viés, mas às vezes ela fica torta. Então, você colocando aqui, já é uma preocupação a menos na hora de passar o viés. Então, a gente agora vai passar o viés da cintura. Vamos para a galoneira, tá? Aqui na galoneira eu vou usar o viés de 25 ou 2,5, né, que chamam. É outro aparelho. Pronto, aqui foi que eu lembrei que eu não tinha passado aquela costura na lateral da overlock. Tá bom? Mas aí, como eu falei, você passa a costura para facilitar na hora de passar o viés. Né? Aqui foi na hora que eu vi que eu não tinha passado a costura. Aí eu fui lá passar a costura, tá bom? Então, pronto. Agora eu já voltei, já passei as costuras. A gente vai passar agora a cintura. É o mesmo processo, né? Você pode passar na doméstica também, tá bom? Então, aqui eu vou tirar aqui as pontinhas da overlock. Já regulei meu aparelho. Vou começar fazendo essa calcinha aqui. Essa calcinha aqui, o acabamento dela vai ser acabamento tubular. Ela tá toda fechada na cintura. Então, eu vou começar pela costa. Você escolhe uma costura da costa e começa passando ela, tá bom? Você passa 1 centímetro antes da costura da costa. Aí você vai organizando direitinho o tecido. Eu tô usando a pinça porque esse meu viés, ele tá muito estreito. Aí ele tava saindo a costura, então eu tava usando a pinça para me ajudar. Então, esse acabamento é o acabamento tubular. Quando chega perto do viés, você vai cortar ele assim, na diagonal. Perceba que tá um pouquinho à frente da costura que eu comecei. E eu vou passar por cima dele. Essa partezinha que eu cortei, eu vou passar por cima do viés. Vou deixar passar uns 2 centímetros a costura. Deixar passar 2 centímetros. E lá quando for na parte do acabamento, eu explico como é que você faz. E essa daqui eu deixei uma partezinha aberta, ó, na lateral. Um pouquinho, só para começar o viés. Cerca de meio centímetro. A partezinha aberta, pouca mesmo. Deixar muito aberta, não. E aí você passa normal a sua costura. Vou tirar aqui essa outra para não atrapalhar. Olha, passou um pouquinho, tá vendo? Aqui eu vou passar o acabamento nessa costura aqui. E já tá praticamente pronta, só um viés na parte da costa. E essa calcinha eu não vou colocar laço. Se você quiser colocar laço, você pode fazer o acabamento na parte da frente, botar o laço em cima, onde vai ser o acabamento. Fica bacana também, Aí, no caso, você vai precisar colocar 2 laços, né?
geralmente essas calcinhas do dia a dia, né, como ela é toda reforçada, elas são um pouco mais, o preço dela, né, dá um valor, dá uma valorizada, né? Então a gente geralmente não coloca laço. Só se a cliente quiser, né, pedir, mas geralmente eu não coloco laço nessa calcinha. Pronto, e aqui eu já finalizei, a gente vai fechar na overlock essa daqui. Essa, uma vai ser fechada na overlock, só a partezinha que eu deixei aberta para passar o viés aqui. A outra não precisa, do viés já vai para o acabamento. Ó, eu deixei essa pontinha aqui aberta, ó. Então eu vou colocar aqui direito com direito da peça e vou fechar, vou regular aqui o ponto. Eu vou fechar só na parte do viés, eu não vou descer muito não, só na parte do viés, que foi a partezinha que eu deixei aberta, somente essa parte. Confere aqui. Você olha se todas as costuras pegaram, aqui a minha não pegou, né? Eu vou passar novamente. Vou passar novamente a costura, só na partezinha do viés, ó. É só essa pontinha aqui, ó. Pronto. Aqui a gente vai fazer o acabamento também dessa calcinha, só nessa parte. Pode passar uma reta, um zigue-zague, né? E tá praticamente pronta a nossa calcinha. Né? Muito rápida mesmo. E sem contar que é uma peça que vende bastante. Então agora a gente vai fazer o acabamento dessa calcinha. Eu vou fazer o acabamento dessa calcinha na 21, né? Na máquina, no zigue-zague, no pontinho pequeno, bem pequenininho o zigue-zague, certo? Mas você pode também fazer na reta, dá certo. Então essa aqui é a minha 21. Regulei o ponto, o zigue-zague. Geralmente eu uso a agulha 9014. Às vezes também a gente pode usar a 8012. Essas são as duas agulhas que eu uso nessa máquina para fazer lingerie. Mas a 9014 ela aguenta, né, mais grossa, né? Então aqui eu estou testando o ponto. Sempre que você for para a máquina, você testa o ponto. E organize. Pronto, aqui eu fiz a primeira peça. Aqui eu finalizei, fiz um zigue-zague, ó. Só nessa partezinha aqui. Agora eu vou fazer uma costurinha de retrocesso em cima, um reforço. Eu fiz atrás, né, da parte da overlock. E fiz aqui na frente também, só para reforçar a costura. Essa daqui, a gente vai fazer o zigue-zague junto com a costura da lateral. Você vai usar a costura da lateral como base. Então, você vai fazer o seu zigue-zague. Com calma, que a minha máquina estava um ponto muito fechado e estava empurrando a peça, então estava segurando a peça. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade por conta só da regulagem mesmo, mas deu certo. Depois eu passei outro pontinho em cima, deu certo. Essa minha máquina é bem antiga, mas ela me ajuda muito, né? No momento eu não tenho condições de comprar uma nova, mas deu certo. Aqui, ó, você vai tirar essa parte do viés que ficou passando. Você vai descosturar, certo? Tá vendo aqui, ó? O viés você vai puxar a linhazinha do viés. Quem sabe, né? Quem tem prática, que trabalha com viés, tem uma costurinha que a gente puxa e ele sai normal, não tem nenhuma dificuldade, né? Você puxa aqui a linha de cima, duas linhas de cima
e o fio atrás ele fica solto. E aí eu puxo só o fio, ó, puxei. E vou cortar essa parte do viés. Essa parte do viés que eu vou cortar, depois eu vou selar ela, eu vou queimar ela, tá bom? Você passa no fogo, né, no isqueiro, na vela, para selar, para ela não desfiar. Tanto essa como a outra, eu também passo para tirar as pontinhas de linha. E é isso, gente. A calcinha já tá pronta. Muito fácil. Essa costura também você pode fazer na reta. E pronto, tem esses dois modelos, essas duas formas de fazer o acabamento. A tubular, né, que você não precisa ir para o overlock depois que passa a cintura, vai direto para o acabamento e fica perfeito o acabamento dela também, já que eu já queimei, já passei, já finalizei. Olha, perfeita, perfeita. E essa daqui que a gente deixou uma pontinha aberta, né, na parte da costa e finaliza na overlock rapidinho também. Né? E essas calcinhas são maravilhosas, né? Então, tá aqui. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, né? Comenta aí de que lugar você está vendo esse vídeo, se você está gostando. Até o próximo vídeo, gente. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.